quero trocar. Aqui, agora sim, boa noite. Então, hoje veremos, né, como sempre, 5 questões da Selicom. Temos lives toda quinta-feira às 9 horas. E o material está no meu grupo do Telegram, o link na bio do Instagram. Graças a Deus. Aí agora eu vou ver uma estratégia para diminuir a minha tela. Ao reescrever o trecho, quando cerca de 40% da população é imune ao vírus, o acento grave está corretamente indicado em. Pessoal, crase é, né, pela regra geral que nós vimos, né? Aliás, se a regra é geral, né? Então, assim, pela regra, mas pela regra básica, né? Nós temos que a crase é a junção de preposição e artigo. E o artigo é a. Se eu tenho o artigo a, esse é um artigo que é feminino. Então, sabendo que eu vou utilizar a crase em geral com palavras femininas, né? Isso já nos facilita demais, né, a nossa vida. E aí, ó, essa questão, por exemplo, vocês vão ver que é, nossa, tão fácil que... Nossa, fácil demais. Na letra A aqui, por exemplo, né, nós queremos a correta, né? Corretamente indicado. Quando cerca de 40% da população é imune a seus... é imune a grupos comuns. Pessoal, a palavra grupos, será que eu poderia ter crase antes de grupos? Não é possível, né? Porque os grupos, eu tenho uma palavra masculina. Então, não tem como eu aceitar uma crase aqui, certo? Eliminamos a letra A aí com facilidade. Na letra B, né? Quando cerca de 40% da população é imune a seus efeitos. Pessoal, novamente, efeitos. Eu tenho o quê? Os efeitos. Palavra masculina. Se é masculino, eu não posso ter crase, né? Mesma coisa. C. Quando cerca de 40% da população é imune àquele tipo de contágio. Essa aí é a nossa resposta, assim como vocês já haviam respondido aí nos comentários, né? Quando eu utilizo a preposição antes dos pronomes aquele, aquela e aquilo, eu vou colocar a crase, né, nesse a que começa essa palavra, né? O aquele, aquela e aquilo. E são exceções dentro de pronomes demonstrativos. Por quê? Pronomes demonstrativos no geral, né? Ou seja, eu tenho esta, essa, eles não levam a crase, né? Não é possível colocar a crase antes de pronome demonstrativo. Aquela, né? Aquilo e aquele são exceções, tá? E então a letra C correta. E vamos analisar a letra D. Quando cerca de 40% da população é imune a vetor mais próximo. Ó, vetor também, né? O vetor masculino. Então, vocês viram por que eu falei que essa questão é muito fácil? Ela pede o mais básico do mais básico mesmo, né? Então, todas as outras eram masculinas, né? Então, não me sobrou dúvida de que é a letra C. Vejamos aqui. Introduziu-se assim. Peraí, que eu acho que neste momento tem como eu ficar maior, né, galera? Peraí. Eu acho que tem como eu dar uma melhorada nisso aqui. Ah, melhorou um pouquinho, né, gente? Peraí, deixa eu vir mais pro meio. Agora sim. Vejamos aí. Introduziu-se, assim, um modelo de agroexportador centrado nas monoculturas que favoreceu a concentração das empresas, cada vez mais internacionalizadas. De modo que, né, é o que está aí sublinhadinho, atualmente 30 conglomerados transnacionais controlam a maior parte da produção, da industrialização e do comércio agroalimentar do mundo, violando a soberania alimentar. Então, aqui nós temos algo muito característico da nossa banca, que é cobrar uma expressão, um conectivo,
né, uma conjunção. Ou, né, quando existe mais de uma palavra exercendo o papel de uma conjunção, dizemos que é uma locução conjuntiva, né? Então, esse conectivo, quando a gente fala, né, possui valor de, significa possui sentido de, né? Qual é a função dele, certo? Então, no contexto aí, existem duas coisas que nós devemos analisar. Existe a questão do grupo, né? Porque o de modo que ele pertence a um determinado grupo de conjunções, uma classificação. E existe também o contexto, né? Mas aqui vai ser bem simples de analisar. Possui valor de adversidade? Pessoal, adversidade, né? Vamos recapitular aí. É o valor de oposição, de ideias contrárias. Então, eu vou ter o quê? Mas, porém, entretanto, todavia, certo? E assim por diante. Então, eu não tenho duas ideias opostas e a expressão de modo que, né, nunca vai me dar essa noção, tá? Retificação. Pessoal, retificar, o que significa, né? É importante até mesmo para questões de ortografia, né? Para você não errar na redação também. Mas existem questões, às vezes, que podem cobrar a questão de parônimos, né? E homônimos. E aí vamos fazer a diferenciação entre ratificar e retificar, né? Então, quando eu ratifico, eu confirmo, eu reafirmo algo. Quando eu retifico, eu conserto, eu corrijo, né? Retificar, de tornar reto. Aí, né, algo que estava torto, você torna reto. Você conserta, né? Então, de modo que ele não é uma expressão que vem para consertar algo que tinha sido dito de maneira errada, incompleta, né? Não tem nada a ver. De modo que, então, tem uma ideia de conclusão? Sim, perfeitamente, né? De modo que, de maneira que, tudo isso me dá uma ideia de conclusão. Portanto, a C novamente é a correta, tá? E a D eu tenho a adição. Então, a adição eu teria o quê? Se fosse e, se fosse a demais, se fosse além disso. E, inclusive, né, vou colocar uma observação aqui para vocês. Nós utilizamos também, né, a classificação da palavra nem, também é das aditivas, tá? E as pessoas muitas vezes confundem, acham, né, que por ser uma ideia negativa, vai ser de oposição, vai estar lá na adversativa. E não, tá? O nem também entraria na adição. Porém, na nossa questão, estamos aí na 2, letra C, beleza? Então, vamos aqui. A 3, acentuação, que também é uma matéria que nós veremos sempre, porque é muito relevante, tá? Cai com frequência. Está corretamente justificada, né? Então, a importância de saber todas as regras. E uma particularidade da Selecon, gente, é que ela não tenta nem te confundir com outras regras reais. Ela muitas vezes coloca regras que não existem. Então, assim, tem que ficar ligado, mas de certa forma, eu acho que isso torna mais fácil a questão, né? Porque você vai ler, você vai ver assim, poxa, essa questão nem existe, não tem nem razoabilidade para isso, né? Então, vamos lá. A palavra ler é oxítona. Ler é oxítona. Pessoal, vamos lá. Tem uma diferença entre oxítona e monossílabo tônico, tá? Às vezes as pessoas podem confundir isso também, né? Falar assim, não, porque se tem uma sílaba só, eu posso dizer que é a mesma, né? Que é a última. Se é uma, é a última, mas não. A regra do monossílabo, né? Se você tem uma sílaba só, vai ser aquela regra específica do monossílabo, que é acentuado, né? Se for tônico, acentuado quando termina em AEO. Então, eu tenho a regra de monossílabo terminado em AEO, né? O lê termina em E, então é acentuado, belezinha. Na B, categórica é paroxítona terminada em A. Nós temos 2 erros grotescos aí. Por quê? Primeiro que categórica é uma proparoxítona. Então, né, vocês já viram que já fugiu aí, né? E aí a gente vai contar a sílaba tônica a partir do fim da palavra, certo?
Então, no fim, oxítona, na penúltima, paroxítona, na antepenúltima, proparoxítona. Então, se eu tenho categórica, eu vou ter aí uma proparoxítona. E outra coisa, paroxítona terminada em A não é acentuada. Então, não tem como, né? São 2 erros aí na letra B. Estética é proparoxítona. Então, estética é a antepenúltima sílaba tônica? Sim. É proparoxítona? Sim. Isso basta para ela levar um acento? Basta sim. Porque toda proparoxítona é acentuada, então essa é uma regra muito simples, né? Não tem exceção nenhuma. Depois, didáticos, paroxítona terminada em S. Pessoal, não é a primeira vez que a banca tenta colocar isso goela abaixo da gente, que existe alguma regra que, se a palavra terminar em S é acentuada. Isso não existe. O S, quando a gente fala de acentuação, ele não faz a mínima diferença. Tanto é que as regras são palavra terminada em A e O, seguido ou não de S. Palavra terminada em I e U, seguido ou não de S. Por quê? Porque o U não muda nada, tá? O U aí vai ser um 0 mesmo. Então, o fato, né, e outra coisa, né, novamente, é igual a letra B. Didáticos é uma proparoxítona. Então, falou que é paroxítona, já acabou aí também, né? Então, ficamos com a letra C novamente. Vocês estão vendo que eu trago aqui para vocês desafios, né? Porque será que vocês teriam coragem de marcar 3 letras C seguidas? Né? Fica o questionamento. Então, confiem em si mesmos, viu? Vou deixar essa observação para vocês. Se você tem certeza, marque mesmo. Não fique assim, inseguro. Novamente aqui, vamos para a nossa 4. As condições estruturais e econômicas. Deixa-me ver, eu estou aparecendo aí ainda, galera? Estou, né? Não estou tampando, tudo bem. Então, vamos lá. As condições estruturais e econômicas são responsáveis pelas desigualdades entre os sexos, implicando situações que alteram, inclusive, as condições de renda, saúde e a própria dinâmica familiar, impactando as demandas por políticas públicas e prestação de serviços de proteção social. No trecho, o verbo alterar encontra-se no plural para concordar com. Gente, o que é que vocês estão rindo no chat? Ai, tô curiosa. O que é? Uma questão dessa na minha prova vai no chat. Pois é, Rafael. Ai, Jesus. Então, vamos lá. A sublinhada aí alteram, né? O verbo alterar encontra-se no plural para concordar com. Então, vamos lá, galerinha. Qual é a questão aqui? Nós estamos, então, tentando achar aí a gente já entra aqui em concordância, dependendo de análise sintática também. Por quê? Porque o verbo vai concordar com o sujeito. Portanto, eu tenho que olhar para essa frase, tenho que ler, tenho que analisar e encontrar o sujeito dela, tá? E aí, né, eu tenho que ver, então, o que altera? O que faz essa ação de alterar, né? As condições estruturais e econômicas são responsáveis pelas desigualdades entre os sexos, vírgula, implicando situações que alteram. O que altera, né, as condições de renda? As situações, certo? Então, vai ser a nossa resposta, porque nós temos aí o meu sujeito, né? As situações é que alteram. Mas, é claro, antes de passar para frente, não vou deixar de lado a oportunidade de chamar a atenção de vocês para a regência do verbo implicar. Não sei se vocês notaram, mas é um verbo importante que cai em questões fechadas de regência. E aí, vejam no fim da linha 2, entre os sexos, implicando situações. Perceberam que depois de implicando, né, entre o verbo implicando e o complemento, objeto, situações, eu não tenho preposição nenhuma? Como que eu chamo um verbo, então, que não tem preposição? Né, que não exige preposição depois, melhor dizendo? É um verbo transitivo direto. Situações é um objeto direto, né? Em regência, eu não coloco preposição alguma. E as pessoas erram muito. Isso a gente vê em jornais, revistas e livros, galera.
As pessoas têm muita dificuldade nesse verbo, é problemático. Implicar nesse sentido, né, de gerar como consequência, não tem a preposição em. Muitas vezes as pessoas, né, implicam em situações, nada disso, implicam situações. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para 6. Para 6 não, né, gente? Para 5, ô Jesus. Um verbo transitivo indireto é apresentado em. Aí, né? Já estava começando a falar do transitivo direto. Então, vejamos. O transitivo direto, como nós vimos, é quando eu não tenho nenhuma preposição após o verbo. O transitivo indireto é o oposto. Portanto, é quando o verbo exige uma preposição. Quando exige preposição para ligar o verbo ao seu complemento, né? Ao seu objeto. E é claro, né? As preposições são aquelas palavrinhas pequenininhas que são utilizadas para unir palavras, às vezes estabelecendo relações de sentido. Inclusive eu tô devendo para vocês um vídeo com a musiquinha das preposições. Todos os meus alunos, gente, eu canto essa musiquinha para todo mundo, né? Não que eu tenha um talento especial, mas porque, né, música é fácil de memorizar. Depois, se a coragem chegar, colocarei no YouTube aí para disponibilizar para vocês decorarem todas as preposições essenciais. Mas vamos lá, então, analisar os nossos verbos. Vamos lá. Pessoal, deixa eu fazer um teste aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo que eu coloquei em negrito ou não? Deixa eu ver. Deu para ver que eu tô fazendo uma observação em reverteu? Deu para ver? Eu acho que deu. Tá. Porque para ver, beleza, para ver aqui, então, qual é o verbo transitivo indireto, né? Se existe, né, na verdade, um verbo transitivo indireto, nós vamos ter que analisar todos, tá bom? Nós vamos analisar um por um aí, mas vamos lá, foco, força e fé. Deixa eu ver aqui, vou abrir no meu slide aqui. A pandemia do coronavírus reverteu o progresso global. Então, qual é o complemento do verbo reverteu? O progresso. O progresso não é iniciado por nenhuma preposição. Esse o é um artigo, tá? Um artigo definido, masculino. Então, se eu não tenho preposição, eu tenho um transitivo direto. Não é o que nós queremos, pelo menos não ainda. Vejamos se tem outro verbo. O progresso global no alcance da igualdade entre homens e mulheres concluiu o Fórum Econômico Mundial. Na verdade, está um pouco na ordem inversa, mas seria, né, o Fórum Econômico Mundial concluiu, né? Então, também eu não tenho preposição aí. Na letra B, dados preliminares sugerem que as consequências... essa é boa, galera. Sugerem que as consequências econômicas e sociais da pandemia afetaram mais a ala feminina, com 5% de todas as mulheres. Então, dados preliminares sugerem, ao verbo sugerir, vou aqui, sugerir. E aí, depois de sugerir, eu tenho o que? E aí, galera? Eu tenho o que é uma palavra antes de as consequências. Esse que é preposição? Fica o questionamento. Esse que é uma conjunção integrante, galerinha. Aí, Alex, tá fera em análise sintática de período composto. Exatamente, né? Você sugere isso. Essa próxima parte aí é uma oração substantiva, né? Oração subordinada, substantiva objetiva direta. Mas calma, se você não estudou isso, vai com calma, tá? Você verá quando você estiver estudando análise sintática. O importante é saber aqui que a palavra que não é uma preposição. Na verdade, gente, o que, sendo sincera com vocês, é uma palavra um pouco chatinha, porque tem várias funções. Mas preposição não é uma delas, tá? Então, isso a gente não pode confundir. Então, sugerem, né? Você sugere algo, é um verbo transitivo direto, não é o que a gente quer. Depois aqui, tem outro verbo, ó, afetaram, quase que eu não leio o final.
afetaram também é um verbo aí, porém, afetaram mais a ala feminina. Afetaram a ala. Você afeta algo. Não existe preposição aí também. Nós temos novamente um verbo transitivo direto. C. Em todos os países avaliados, as mulheres representaram apenas 25,7% dos cerca de 35,000 assentos no parlamento. Em todos os países avaliados, representaram. Aqui, peraí. Tá. Você representa algo, né? Você representa 25%. Eu não tenho aí uma preposição, tá? Não tenho a preposição aí. É um verbo transitivo direto, novamente. E a D, né? Bom, claro, fica sem graça, porque a gente já sabe que vai ser, mas ainda vamos ter o trabalhinho de descobrir, né? Por último, o relatório apela para políticas de requalificação e práticas gerenciais em meio de carreira que incorporem práticas sólidas e imparciais para contratação e promoções. Então, vamos lá. Apela, né? O verbo apelar. Depois de apelar, vamos analisar o complemento. Você apelar para políticas, né? Tá vendo? Para é uma preposição. Portanto, conseguimos encontrar finalmente o nosso verbo transitivo indireto. E temos outro verbo aqui, né? Que incorporem, só que aí incorporem já não é a mesma coisa, né? Porque quando você fala incorporem práticas, o complemento ele está junto do verbo, né? Então é um objeto direto, eu não tenho preposição, certo? O único aí mesmo é o verbo apelar, né? Por causa dessa preposição para. Então a correta na 5 é a letra D, para variar um pouquinho, né? Para não ficar tudo letra C também, tá? Pessoal, podem deixar. E aí, galera, ó, recadinhos importantes. Primeiramente, curtam o vídeo, né, galera? Estive aqui com vocês. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal se vocês não estão inscritos ainda. Aqui embaixo, vocês vão ver o link para o grupo do Telegram, onde eu mando os arquivos, né, os materiais em PDF. E também tem o link do curso de português para a Polícia Penal, caso vocês queiram um curso completo, né, de teoria, questões, videoaulas, enfim, e tudo mais. Se vocês forem fazer o concurso, está o link aqui embaixo também. Ai, Rafael, que bom que você gostou. Por nada, é um prazer estar aqui com você. É uma pergunta, né? O correto é deixar eu ver ou deixe-me ver. Na verdade, vou dizer o seguinte. Deixe-me ver precisa terminar com a letra R. V-E-R. Sem um acento, certo? E deixe-me ver com R, tá? Inclusive, sobre isso, assistam, eu tenho alguns vídeos no canal sobre quando utilizar o R no fim dos verbos ou não, né? Eu tenho vídeo sobre estar e estar, eu tenho vídeo sobre os verbos terminados em I ou IR, né? Enfim, são vídeos legais, podem ser muito úteis, tá? Mas é uma dúvida ótima. E no caso do deixe-me ver, é uma frase muito interessante, porque o deixe-me é, ao mesmo tempo, o objeto e o sujeito, né? O objeto da primeira oração e o sujeito da segunda. Então, belezinha, galera? Vou encerrar aqui. Então, qualquer coisa, vocês podem mandar perguntas nos comentários. Vou ter muito prazer em responder vocês, tá beleza? E aí, vejam os links aqui embaixo, tá bom? Curtam, inscrevam-se e vejam os links, o link do Telegram e o link do curso também, caso vocês queiram, tá bom? Boa noite para vocês, muito obrigada pela audiência e até mais!